Quando você falou pra mim que tava conhecendo um homem mais experiente, mais vivido, o homem tem 93 anos. Na hora que a gente foi pedir comida, eu falei, gente, eu vou pedir uma porção de frango, né? Normalmente no barzinho que a gente pede. Ele falou, não, tem que ser uma coisa mais macia, porque ele usa dentadura. Eu falei, cara, só se nós pedir sopa aqui pra todo mundo. Não dá com você, velho, não dá. Pior é ele falando que você é o amor da vida dele, né? Cara, se eu levar 93 anos pra achar o amor da minha vida, aí tá... Você viu a hora que ele falou que vai me apresentar o irmão dele mais velho? O cara vai me apresentar o irmão dele mais velho. O irmão dele mais velho vai vir junto com a coroa de flor já.